Vamos lá. Então, inicialmente, vamos aproveitar o nosso tempo, agradecer a Silene, essa professora, desbravadora, vamos chamar assim, lá de Alagoas, Gratidão. que me fez aí o convite para que pudesse estar com os nossos colegas educadores nessa noite. Silene, que é de Junqueiro, não é isso? Isso mesmo, Junqueiro, Alagoas. Então, e eu estive em Junqueiro. Será que tem gente aqui de lá? Esse ano eu realizei a palestra em Junqueiro, Alagoas, Tem. na Jornada Professora Pedagógica. Rosivane, que acabou de entrar, também é de Junqueiro, Alagoas. Ah, que coisa boa, então. Realizei a palestra lá esse ano, se não me engano foi em fevereiro, muito bem acolhido, que coisa boa. E boa noite, Rosivane. Vejo aqui a Zilda, tem a Eliene, Cleisvaldo, Fabíola, será que é a Fabíola da Bahia? Fabíola Castro. Fabíola é nossa parceira, analista emocional, terapeuta, professora. Que bacana aqui. Então, meus amigos e amigas, para quem está chegando, deixaremos gravado esse momento, devido aos problemas técnicos que tivemos, e quem não pôde voltar, né, retornar agora, terá acesso a isso depois. Ah, ela mesma, aqui. Boa noite, Fabio. Um abraço. Só está chegando. Então, o que que nós estamos verificando? Nós estamos verificando que estamos, de fato, vivendo momentos delicados na educação e, além dos problemas que já existiam, que são problemas estruturais da educação brasileira, temos nos últimos anos enfrentando agora as questões emocionais dentro das escolas. Tá? Então, se não bastasse toda a limitação que a gente acaba encontrando para exercer nosso papel como educador, às vezes uma cadeira que não existe, ou uma cadeira quebrada, né? Falta um material didático, falta merenda em algumas situações. E se não bastasse tudo isso, agora temos que conviver com um ambiente escolar completamente instável, emocionalmente falando. Então, pela primeira vez no Brasil, a gente passa a ter relatos terríveis de questões de crimes, né, assim podemos falar, dentro das escolas, né? E coisa que não pertencia à nossa cultura brasileira, mas agora estamos aí vivenciando situações terríveis. E o que mais recebo dos colegas educadores são questões como essas, né? O que fazer para sobreviver num ambiente de instabilidade emocional? Então, primeiramente, vamos trazer a noção um problema que é estrutural. É estrutural porque, quando falamos de sociedade, precisamos falar sobre família. E quando falamos sobre família, obviamente, falamos sobre os nossos alunos. Então, é importante a gente compreender que uma criança ou um aluno que nós temos no nosso sistema escolar, eles são vítimas de um processo de uma sociedade desestruturada. Então, esse talvez seja a primeira linha de pensamento que a gente pode iniciar a nossa conversa de hoje, que é deixar de transferir culpas. As primeiras lamentações que eu recebo dos colegas educadores são essas, né? Ah, porque os alunos, ah, porque os alunos, ah, porque os alunos. Colocando o aluno naquele lugar de penalidade, como se ele tivesse nascido daquele jeito, né? Não, é preciso compreender, minha gente, que as crianças sempre, sempre serão resultado da estrutura de uma sociedade que elas encontram aqui. Eu costumo brincar nas palestras, inclusive, que eu nunca vi, por exemplo, um bebê nascer, sair do ventre da mamãe com a faca na mão, sabe? Com a arma na mão, ou então praticando bullying contra alguém, ou desobedecendo um professor, um adulto, não. Por quê? Porque o bebê nasce na sua composição de estrutura neural pronto para aprender, ou seja, ele não nasce pronto, ele nasce pronto para aprender. E se hoje, na vida adulta, e também se hoje, dentro de uma escola, dentro de uma sala de aula, esse bebê que agora é uma criança e é um aluno, não possui um comportamento condizente com aquele que nós, educadores, almejamos, sinto te dizer, mas a culpa não é deles. A culpa não é nossa.
de forma individual, né? Mas é preciso entender que os alunos são vítimas dessa desestruturação de sociedade que nós vivemos hoje. Então, a primeira linha de reflexão para a gente iniciar a nossa noite é entender que precisamos deixar de culpabilizar os alunos pelo caos que estamos aí vivenciando dentro da estrutura da escola. Mas você pode falar, mas Jair, a culpa é dos alunos mesmo, porque o comportamento inadequado é dele. É óbvio que é dele. Só que a gente vai entender hoje que o comportamento, ele é o reflexo de uma estrutura interna do indivíduo. Se eu tenho um comportamento que não é adequado para o ambiente, significa que eu aprendi, assimilei aquele comportamento e hoje eu externalizo ele. O que significa que ninguém vai externalizar aquilo que ele não aprendeu. E se ele aprendeu, alguém ensinou. E se alguém ensinou, ele aprendeu, ele vai repetir de alguma forma. Tá? De novo, é um conceito que a gente começa a entender que os alunos são tão vítimas quanto nós. E aí, quem não entende esse contexto, entra em um ciclo completamente destruidor. Essa é a palavra. Por que destruidor? Primeiro, porque assume uma postura defensiva e culpabilizar. E segundo, assume uma postura de querer assimilar para si todos os problemas do mundo. Resultado, que a mente e o corpo não aguentam. A mente e o corpo não aguentam. Por que, Jailson? Porque não tem condições de você assimilar questões individuais de cada aluno, de cada colega de trabalho, para si. Seu cérebro não foi feito para isso. Seu corpo também não. E aí, quando olhamos agora para os dados, para os números, começamos a entender que, de fato, os nossos colegas educadores estão doentes. É incrível quando sento para conversar com o secretário de Educação, porque o espelho geral de um município, de uma rede educacional hoje é grande parte está doente e afastada já de licença médica. Uma outra parte não está afastada, mas está medicada e trabalhando. Olha que loucura. E uma outra parte está fingindo que ainda não está doente. Resultado, estamos todos no mesmo barco, completamente delicado. Completamente delicado. Percebem? E aí entramos nesse ciclo destruidor, que é o ciclo de tentar ser um salvador e querer salvar todo mundo, salvar os alunos, salvar os colegas. E repito, para quem está chegando agora, o nosso cérebro e o nosso corpo não suporta tamanhas demandas nessas questões. Então, o que a gente vai fazer hoje na nossa conversa é buscar entender por que isso acontece e também buscar entender algumas alternativas que podem entender, fazer com que possamos entender estratégia de sobrevivência. Então, o convite para a live provoca isso, né, de que a gente pode refletir o que fizemos nesse ano e buscar entender o que não será interessante levarmos para o ano seguinte. Opa, tem gente chegando aqui. Deixa eu autorizar aqui. Aparece para vocês a imagem, hein? Sim, legal. Sim, Então vamos lá. Então, seguindo para a próxima reflexão da noite, algo que eu gosto sempre de dizer que é o seguinte: nós nos curamos à medida que a gente busca ajudar alguém a se curar. Então, veja, ajudar alguém a se curar não significa dizer que eu vou assimilar o problema do outro. Não vou trazer para mim um problema que não é meu. Mas quando eu provoco nessa reflexão de que nós podemos curar a nós mesmos na medida em que a gente vai ajudando os outros, é buscar de alguma forma se manter estável para que o outro perceba a minha presença e a minha presença já seja para o outro um motivo de alívio. Esse é o primeiro passo para a gente se posicionar nesse mundo de caos, nessa escola talvez desestruturada emocionalmente.
deixar de buscar culpabilizar para centrar energia em você. E aí vem professores e vem pais me perguntar o seguinte: Jailson, o que é que eu posso fazer em nome de Jesus, né, para ajudar meus alunos, para ajudar talvez meus filhos? E eu sempre respondo: a primeira grande ajuda que você pode dar a quem você quer ajudar é você cuidar de você primeiro. Essa é a maior ajuda. Como é que eu posso ajudar o meu colega de trabalho, Jailson? A primeira coisa é que esse seu colega veja em você alguém que ele deseje ser, com sua postura, com seu posicionamento. Porque se você se posiciona de uma forma adequada, já é um grande remédio para quem está mal. Poxa, eu queria ter a calma da Silene. Olha que interessante, um colega pode se falar isso. Eu queria ter a calma da Fabíola. Eu queria ter a calma da Zilda. Nossa, eu queria saber me conter como fulano se faz, né? Porque eu explodo logo. Eu dou logo uma resposta. Eu queria ser como fulano. Então, olha, essa é a primeira postura diante da vida que a gente pode fazer para ajudar a nós mesmos, obviamente, e aos outros. E aos outros, né? E isso, inclusive, que é uma sabedoria que vem dos nossos ancestrais, né? Se você olhar para a Bíblia, está dizendo isso. Sejais exemplo primeiro. A primeira forma de autocura, como eu vou te chamar, e de curar os outros. Seja o exemplo. Existe uma analogia que eu gosto muito, que vem do mar, né, dos marinheiros, né? Que é o seguinte: se você está em uma embarcação e está no meio de uma tormenta e de uma tempestade, a primeira coisa a fazer, sabe o que é? Olhar para o capitão. Conhece essa analogia? Eu acho lindíssimo isso, né? Olha que interessante. Pode estar o maior temporal, tempestade. Primeira coisa que você faz é olha para o capitão. Se o capitão estiver calmo, fique calmo. Fique calmo, mesmo que você tenha medo. Mas, se ao olhar para o capitão você vê que ele está em desespero, meu amigo, já foi. O barco já foi embora, todo mundo vai embora. Por quê? Porque ele está ali assumindo o papel de liderança e de exemplo. À medida em que ele olha, se posiciona, os demais subordinados farão. Então, a primeira grande reflexão para a gente levar para a vida e para o ano que vem é se posicionar diante da vida de uma forma que isso me ajude e ajude quem está perto de mim. Eu quero ser visto como aquele ser educador, educadora desequilibrado, né, que grita até pelas paredes. Ou eu decido hoje que em 2026 eu vou começar a me posicionar na vida de tal forma que aqueles que olharem para mim sintam o desejo de querer estar como eu estou. Aquele aluno que talvez a gente perceba que possui um comportamento completamente inadequado. Como será que aquele aluno me vê? Como um desequilibrado também? É porque eu fico gritando o dia inteiro. Sim. Ou será que o meu posicionamento de calma, tranquilidade, sabedoria, em algum momento pode tocar aquele aluno? Em algum momento aquele aluno pode olhar e entender o seguinte: nossa, mesmo eu com esse comportamento inadequado, aquele professor, professora, ele não perde ali a sua paz. Compreende? Então, uma reflexão que vale a pena para a gente avançar é: quantas vezes esse ano, se a gente começar a pensar na nossa prática, no nosso trabalho, que é esse o objetivo do nosso encontro hoje, no nosso ambiente escolar, aqueles que trabalham na Secretaria de Educação, na equipe técnica, né? Quantas vezes a minha postura ajudou a mim e aos meus colegas? Quantas vezes? Quantas vezes, talvez, o meu comportamento, serenidade, foi remédio para alguém durante esse ano? Ou o oposto?
Quantas vezes eu fui o veneno para mim e o veneno para os meus colegas, para os meus alunos. Quantas vezes, talvez, eu criei um ambiente inadequado. Quantas vezes o meu comportamento criou intrigas, querendo ou não, de forma consciente ou não, talvez eu tenha me posicionado dessa forma. Então, a reflexão importante é: perceba como o meu estado de presença no mundo e na vida pode servir de cura para mim e de cura para aqueles que estão ao meu lado. Então, quando a gente se posiciona dessa forma, tomamos as rédeas da nossa vida para que o mundo passe a me respeitar, não porque eu vou gritar, não porque eu sou mais forte, né? Não porque eu tenho vários títulos, né? No nosso meio acadêmico isso é bem interessante, né? Eu quero ser respeitado pela quantidade de títulos que eu tenho. Parece exército, né? As patentes que vão subindo. Não, isso não vale para transmitir aos outros paz, sabedoria, serenidade. Mas o meu posicionamento, minha postura, minha forma de agir, meu comportamento, sim. E talvez esse comportamento seja o início do antídoto para mim e para aqueles que estão do meu lado. É o convite inicial que eu faço para você. O ano finalizando agora, os erros que cometemos já se foram, não há como voltar atrás, mas é preciso usar isso para a gente se posicionar daqui para frente. É assim que eu quero seguir. Eu quero um 2026 me posicionando, vendo meus colegas me terem como referência. E você pode pensar assim, mas eu não quero que me vejam assim. Mas não precisa você querer. Basta você fazer para si, que naturalmente os outros perceberão. Ah, você é muito calmo. Mas eu sou calmo para mim, não é para você. Ser calmo para você é só uma consequência, mas eu decidi agir dessa forma, com cautela em tudo, com paciência, mesmo na correria da vida. Cadê a Silene? Deve estar por aí, né? Encontrei alguém corrido como eu, porque nossa vida é corrida Estou bem demais. aqui, professor, Tá bem aí, né? atentamente fazendo essa autoanálise, esse momento reflexivo é valioso. Ai, que bom, que bom. Está fazendo sentido. Então, veja, em quantos momentos da nossa vida corrida, mas isso não justifica eu perder o meu prumo, eu sair dos meus princípios, dos meus valores, nem você. A vida pode estar corrida como for, mas sempre perceba, se o seu posicionamento diante da vida e do mundo é um posicionamento adequado, as pessoas vão perceber que mesmo na correria podem contar com você. Compreende? Mesmo na correria, a gente percebe no olhar que um amigo não está bem. Sim, Não é isso? Tá corrido ali, passa, nossa, você não está bem hoje. Aí depois a gente se fala, opa, a pessoa já muda de alguém me percebeu. E alguém nesse mundo olhou para mim hoje. Compreende? Quanto custa fazer isso? Eu digo sempre, né? Precisa de sim. algum Ter atenção e empatia pelo outro. mais. Perfeito. Opa, tem mensagens aqui. Do chat tem mensagem. Boa noite, Fabiola. Boa noite, Zilda, Rosivane, Rudson. Doutor Jailson, prazer, viu, senhor? Pode do conhecimento. Esse nome, Rudson. Rudson é de Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, se não me engano, tá? Que bom ter você aqui. Eu fiz uma palestra em um congresso, não foi isso? Você foi lá na, acho que é Rio Grande do Sul. Então, minha gente, primeira análise a se fazer é isso: sermos exemplos para nós mesmos, para aqueles que estão próximos. Não para parecer que você é sábio, não é isso. É para seu próprio bem, sua própria sanidade, sua própria saúde. E, consequentemente, isso vai impactar positivamente. Positivamente. Existe uma estratégia que a gente vai fazer agora. A maioria aqui são professores, deve ter algum lugar de anotar alguma coisa aí, né? Mesmo que seja no celular, papel ou caneta, mesmo que seja ali
no celular. Olha aí, Silene, aluna é aluno em qualquer lugar. Figuraça. Quem não tiver na hora de anotar, faz na cabeça mesmo. Manter testar se a memória está boa, não? Se você pudesse pensar o seguinte, poxa, nesse ano que se passou, quem eu gostaria de ter tido como exemplo para a minha vida? Não precisa falar para a gente isso, só para você mesmo, tá? Responde aí. Quem você quiser. Puxa, quando eu olho agora, esse ano passando, acabou agora, como eu gostaria de ter seguido o exemplo de alguém? Ou na paciência, ou na sabedoria, ou na energia, no ânimo, na motivação, não sei. Tenta pensar aí, se você daria o nome a essa pessoa. Eu gostaria de ter agido como aquela pessoa. Quem não tiver de notar, pensa. E a segunda pergunta é: se você achou a primeira mais provocativa, mais difícil, a segunda é pior. Porque a segunda é a seguinte: você consegue nomear, identificar alguém que se espelhou em você esse ano, alguém que desejou ser como você, alguém que desejou agir como você, talvez, não importa quem, seu filho, amigo, aluno, parente, colega. Aí você vai falar, mas eu não sei o que o outro pensa. Pois é, por isso que é difícil, né? A pergunta. Será que alguém desejou agir, ser como você, se comportar como você, pensar como você? Será? Se conseguir trazer o nome da pessoa, melhor ainda, tá? Precisa falar aqui, mas seria bom que você conseguisse trazer isso para a sua consciência. Esse exercício muito prático, mas é profundo, para mostrar a você que é óbvio que na vida a gente vai buscando referências, né? Eu olho para alguém e vejo que ela possui uma característica interessante, e isso é natural. Puxa, eu queria falar daquele jeito, eu queria ter a paciência que aquela pessoa tem, né? Olha que interessante. Eu queria saber decorar um texto como aquela pessoa sabe. Nossa, eu queria fazer uma palestra de 3 horas como essa pessoa faz. Isso é natural. Então, veja, sempre estamos buscando referência. E a segunda provocação foi: e será que eu, em algum momento, fui referência para alguém durante esse ano? Será que alguém olhou para mim e, né, desejou, talvez, ter meu comportamento, ter minha forma de falar, ter a minha forma calma, ou agitada, ou enérgica de ser? Será que alguém me olhou como exemplo? Porque na nossa profissão de educador, o que nós somos sem perceber, querendo ou não, é exemplo. E eu já escutei, acredite se quiser, tá? Já escutei de colegas nossos, educador, falando o seguinte: ah, Jesus, mas eu não quero ser exemplo para ninguém. Eu digo, então, criatura, você está na profissão errada. Vai para outro lugar. Porque o ser educador é assumir o papel de exemplo, independente da sua disciplina, né? Da sua matéria a ser ensinada, independente. Onde você estar ali, você é o exemplo natural para aquele aluno, para aquela turma. Porque você possui algo que eles não possuem ainda. Então, isso é seu exemplo. Hoje eu vou ensinar a fórmula tal. Eu sou um exemplo naquele momento de alguém que sabe uma fórmula que você ainda não sabe. Essa é a mensagem que eu transmito para o meu aluno. Então, se você não gosta de ser exemplo, sinto muito, você está no lugar errado. Está desfocado. Compreende? Você está desfocado. Quando você vai e procura, por exemplo, um local para meditar, refletir,
um ambiente religioso, independente de qual seja a sua vertente, o que você está buscando ali? Exemplos. Senão você ficava em casa com as pernas para cima. Eu digo sempre isso, né? O que te faz sair de casa, né? E vai para qualquer lugar para orar e colocar em prática as suas crenças. É que você está indo lá buscar referências, cara. Não só lá no padre, no pastor que está lá na frente, não só eles, mas quem está do seu lado. Senão você ficava em casa. Para que sair de casa? Concordam? Se em casa também eu posso ter um contato com Deus que eu acredito, para que eu vou sair de casa? Eu saio para buscar referência. Mas à medida que eu saio para buscar referência, talvez eu não me dou conta que eu também posso estar sendo referência para os demais que ali estão. Quando eu vou agora para o ambiente escolar, a reflexão que não pode sair mais da nossa cabeça é: hoje acordei, estou vivo, vou trabalhar. Eu tenho consciência que eu vou ao mundo buscando referências, mas eu também preciso agora ter a consciência e responsabilidade que é possível que outras pessoas olhem para mim também como referências, como exemplo. Compreende? É um passo fundamental para tratar a nossa saúde mental e emocional. É estar bem comigo. E à medida em que estou bem comigo, é por consequência isso se propagar para o mundo. Captaram? E eu costumo perguntar o seguinte: onde estão todas as emoções que você sentiu desde o acordar até agora? Onde você colocou essas emoções? Essa reflexão é para a gente trazer nesse momento e entender que fomos, todos nós, que aqui já passamos dos 18 anos, né? Todos nós passamos por uma geração que foi educado de uma forma equivocada no quesito emocional. Primeiro, que nos educaram e nos ensinaram a esconder nossas emoções, a não expressar nossas emoções, a termos vergonha das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A tal ponto que quando a gente, de alguma forma, expressa uma emoção, a gente acaba pedindo desculpas, né? Desculpa, acabei de chorar agora. Desculpa por chorar na sua frente. Já viram isso? Que coisa, né? Fomos educados a termos vergonha daquilo que nós sentimos. E isso é tão brutal, isso é tão brutal, que vem a conexão que é a seguinte: nos ensinaram a esconder, ocultar nossas emoções e nossos sentimentos de tal maneira que colocaram aqui nas nossas redes neurais a seguinte informação: a informação que nós temos duas vidas, a vida pessoal e a vida profissional. Quem aqui nunca escutou essa expressão, né? Seus problemas pessoais ficam em casa. Quem já escutou isso, né? Aqui no trabalho não é lugar para os seus problemas da vida pessoal. Então, olha que loucura. Nos educaram tão mal emocionalmente, a tal ponto de fazer a gente acreditar que nós temos duas vidas que se separam no pessoal e no profissional. E eu costumo provocar em palestras, enfim, eu pergunto assim: você tem quantos corações aí dentro do corpo? Né? Só tem um. Tem quantos cérebros aí dentro desse corpo? Ah, tem um. Quantos corpos você tem? A pessoa, um. Pois é. Quantas vidas você tem aqui? Né? Isso é para fazer a pessoa refletir. Que paranoia colocar em nossa cabeça. A paranoia de que nós não devemos expressar nossas emoções e sentimentos e a paranoia de que nós temos duas vidas que se separam como pessoal e profissional. Então, neurocientificamente, eu preciso deixar bem claro aqui que não existem duas vidas. Biologicamente, temos uma vida só. E ainda digo mais.
Mesmo que você que me acompanha agora tenha e possua a crença de que existe vida após a morte, que maravilha. E eu torço para que haja, tá? Mas o que eu sempre digo é o seguinte: mesmo que haja uma vida após essa vida que nós temos, o que importa é que agora, aqui, neste momento, eu e você, nós só temos uma vida. E não tem como separar. Por que não tem? Porque o cérebro é um só. As redes neurais também estão todas conectadas. Não tem como desligar uma coisa e ligar a outra. O que eu quero dizer aqui é que quando, quando eu não estou organizado internamente, eu estou desorganizado externamente. Tá? Então, o meu cérebro ele não vai separar as coisas. Se eu saio para trabalhar e tenho um filho ou uma filha que está doente em casa, por instinto de sobrevivência, meu cérebro fica em casa, né? Analogia. Por quê? Porque é minha responsabilidade como um ser humano adulto a sobrevivência do meu filho e da minha filha. Então, eu não posso dizer para alguém que esqueça o filho doente em casa, né? E agora foque no que tem que fazer. Ah, Jesus, mas vou fazer o quê? Acolha a criatura, acolha a pessoa. O simples fato de você acolher alguém já coloca você e essa pessoa em outro patamar. O simples fato de eu saber que um colega meu está com um ente querido, doente, e eu dar um abraço nele de manhã, como é que está seu pai? Como é que está sua mãe? E eu sei que está internado. Está difícil, mas não é de fácil mesmo. Já passei por isso, então é assim mesmo a vida. Estamos juntos, conte comigo. O simples fato de acolher isso, você coloca o estado mental dessa pessoa em outro patamar. Ele se sente gente, não bicho, né? Ele sente que está num ambiente no qual ele pode ser escutado, ouvido, acolhido. Então, quando eu disse que nós devemos nos posicionar como exemplo, olha que interessante. Como eu trato meus colegas quando eu chego no ambiente de trabalho? Essa forma de tratar quem está no meu ambiente de trabalho revela a forma interna como eu estou organizado ou desorganizado. Uma provocação bem clássica. As pessoas perguntam para mim o seguinte: Jair, o que é que eu faço com uma pessoa que não responde bom dia, boa tarde, boa noite? Porque eu já desisti de dar bom dia, boa tarde, boa noite a essa pessoa, porque ela não responde mais. O que é que eu devo fazer? E a minha resposta é para rir, porque eu digo o seguinte: comece a dar um bom dia, boa tarde, uma boa noite com mais ânimo ainda. Né? Mas como se ela nem responde? Exatamente. E se você deixa de dizer o bom dia, boa tarde, boa noite, a outra pessoa desorganizada internamente venceu você. O fato dela não te responder vai te vencer se você para de falar. O meu comportamento de continuar saudando ela é para mostrar a ela que eu estou organizado internamente a tal ponto dela não me impactar. E daí, se ela não responde, eu estou muito bem hoje, obrigado. Né? Bom dia, Silene. Silene não responde. O que é que eu sinto de Silene? Pena, porque ela deve estar tão ferrada internamente que não consegue responder um bom dia. Eu não posso deixar ele me dar um bom dia, porque eu estou bem internamente. Compreende? Ah, mas não vou dar essa ousadia de falar e ela não me responder. Então você está tão ferrado quanto ela. Sinto muito. Percebe? Então é uma forma, como eu falei no início, qual forma eu decido me posicionar diante do mundo, de alguém que demonstra não se abalar pelo desequilíbrio dos outros, pela desorganização interna dos outros, ou alguém que se desmonta no primeiro silêncio, no primeiro bom dia não respondido. Percebe que isso é uma decisão? Isso é uma decisão.
Então, avançando aqui, lembre-se, não possuímos duas vidas. Temos uma vida só, um só cérebro, com suas redes neurais que se conectam. Não temos duas vidas, não podemos separar isso, como pessoal e profissional. Nós temos na vida vários papéis. Então, eu sou professor, eu sou pai. Isso são papéis, não são vidas. A vida é uma só. Compreende? A vida é uma só. Você tem inúmeros papéis. Você pode ser um tutor, você pode ser ali um padre, uma pastora, uma freira. Isso são papéis, não são vidas. E essa reflexão é importante para você entender que, como eu só tenho uma vida, essa vida precisa ser cuidada, minha gente. Muito bem cuidada. A minha saúde mental, emocional, precisa de atenção. Por que, Jair? Porque eu só tenho uma vida. Não tenho como passar o cartão ali e comprar uma vida extra. Não tenho como comprar uma saúde extra, uma sanidade extra, sabe? O dinheiro não vai comprar isso. Então, se ele não vai comprar isso, eu preciso ter o que, Jailson? Cuidado com o que tenho, que é a minha saúde e a minha sanidade. Captou? E aí, avançando, a gente precisa compreender algo que é importantíssimo. É difícil criar empatia com algo que não se vê. Repetindo, é difícil criar empatia com algo que não se vê. O que significa isso? Significa que, quando nós falamos de saúde mental e emocional, estamos falando sobre algo que não é visível para todos. E por não ser visível para todos, a maioria não tem empatia com isso. Então, eu costumo dar sempre de exemplo. Se, se amanhã você chegar na escola e encontrar um colega com o braço, né, engessado, né, aí, se você tiver alguma proximidade, você vai falar o que imediatamente? O que foi isso? Né? O que aconteceu com seu braço, criatura? Por quê? Porque você olhou e viu o braço ali, imobilizado, né? E a pessoa vai dizer, não, fui jogar bola ontem e caí, não. Então, olha que diferente. Mas, na maioria das vezes, chegamos no ambiente de trabalho e tem um colega nosso, um aluno nosso, a nossa amiga que limpa a sala, a nossa amiga que faz a comida, o porteiro, talvez esteja passando por uma dificuldade tremenda de impacto emocional. E sequer temos a capacidade de perceber isso e gerar empatia. Por que, Jailson? Porque para que eu perceba isso, eu preciso ter disposição em querer enxergar. Compreende? Diferente do braço que está lá imobilizado, você olha de forma evidente. Mas quando se fala em saúde mental, emocional, eu preciso querer enxergar. E nós não fomos educados para isso, lembra disso? Fomos educados para esconder nossas emoções e sentimentos e, ao mesmo tempo, fingir que não está vendo nada. Olha, fomos educados para isso. Fulano está chorando ali, deixa lá. Ah, fulano está triste hoje, a gente vai fofocar aqui que ele está triste, mas ninguém vai lá saber o que foi. Ninguém vai saber o que foi. Compreende? Então, é difícil criar empatia por algo que a gente não se vê. Não vê de uma forma clara, evidente, espontânea. Só para quem quer e se atreve seguir, né? Para a gente avançar aqui. O conceito que hoje usamos de saúde, a saúde no contexto amplo, ainda é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Tá? Esse é um conceito que até hoje é delicado se falar e compreender. Por quê? O exemplo que eu acabei de dar agora. Se alguém chega triste, olha aí, e eu não digo que ele precisa de atenção, que ele está doente de alguma forma, mas se alguém chega com o braço imobilizado, eu acho que ele está doente. Então, o que significa? Que ainda temos na mente que está doente só fisicamente. Entende? Só fisicamente. É por isso que, para quem lida e tem próximo alguém com depressão, por exemplo,
o que mais a pessoa, coitada, escuta é o seguinte: mas você não tem por que estar depressiva, você tem tudo na vida. É interessante, né? Você tem casa, tem trabalho, por que você está depressiva? Então, por quê? Porque ele não entende, ele não enxerga o que causa isso. Não tem um gesso na cabeça, né? Se estou depressivo, pudesse colocar um gesso na cabeça, eu creio que teríamos uma forma diferente de enxergar isso, né? E a doença é vista como a condição anormal que afeta negativamente o organismo, sua estrutura ou função. Por que eu coloquei esses dois conceitos que eu considero importantes para a nossa conversa de hoje? Quando se fala em saúde mental e emocional, estamos dizendo que o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças, estamos dizendo que eu posso fisicamente estar perfeito, mas emocionalmente não. Então eu estou doente. Então eu estou doente. Como não fomos educados a entender isso, vamos encontrar grande parte da população doente mentalmente sem assumir isso. Sem assumir isso. Ah, fulano tá triste há 6 meses, um ano. E isso não é natural, isso já é outra coisa. Só que a gente não foi acostumado a entender isso. Ah, mas ela está bem, está cheia de saúde. Fiz até uns exames aí, Jailson, e está ótima. Não tem nada. Ou seja, na cabeça da pessoa que fala isso, ela entende que a saúde mental, emocional, não faz parte da estrutura de saúde. Porque o corpo físico daquela pessoa está ok. O que eu trouxe essa reflexão para perguntar a vocês o seguinte: será que durante o ano 2025, que está findando, de alguma forma, eu, você, nós não julgamos um colega de trabalho, talvez um aluno, talvez um colaborador da nossa escola, sem perceber que ele estava doente, mas só porque não tinha um curativo, não tinha um mobilizador do corpo, nós não entendemos que ele precisava de ajuda. A gente só achou que ele estava triste e era coisa normal. Será? Compreende? Quantas vezes a gente, então, deixou de ajudar, opa, vou parar aqui, alguém no nosso bem trabalho, porque sequer nós conseguimos perceber, identificar que aquela pessoa precisava de ajuda. E falando em educação, de novo, e quantas vezes eu e você deixamos de perceber, identificar que um aluno nosso precisava de ajuda? E os parentes, e os familiares. Está todo mundo bem, cheio de saúde, porque está sem curativo aparente? Ou será que nós não conseguimos enxergar isso de alguma forma? E aí vamos para a nossa segunda atividade da noite, tá? Quem tem caneta e papel, anota, e quem não tem, tenta digitar em algum lugar, e quem não tem, tenta fazer de cabeça, que é o seguinte: eu preciso que você escreva 3 situações, olha aí, vamos focar no trabalho, tá? 3 situações no trabalho, esse ano, que você consegue lembrar agora que te impactou muito. 3 acontecimentos, 3 situações. Lembra que ninguém precisa ler isso, então fica só para você. Mas é importante que consiga escrever ou digitar, tá? Isso vai ajudar muito. 3 situações, 3 acontecimentos que aconteceram no trabalho, na escola, na secretaria, não importa. Mas foi no contexto do seu trabalho como educador, que te impactou muito. Tenta, tenta lembrar disso. Essas 3 situações que te impactaram de alguma forma, sabe? Te deixou assim muito, muito impactado. E você lembra agora com mais clareza disso. Conseguiram?
Agora, a segunda parte da atividade. Ao lado de cada, ao lado de cada uma dessas ações, acontecimentos que você conseguiu lembrar, que aconteceram esse ano, impactantes para você, e preciso que você coloque ao lado de cada uma delas aí uma emoção que representa elas. Isso que aconteceu. Nossa, quando eu olho para isso agora, eu vejo que ali a emoção medo estava presente, que a emoção raiva estava presente, que a emoção tristeza estava ali presente. Conseguiram identificar essas emoções? Então, a gente não precisa verbalizar isso aqui agora, que é informação muito íntima, pessoal sua, mas reflita a seguinte perspectiva: cada ação que nós praticamos possui uma emoção conectada a ela. E cada ação que nós sofremos e recebemos também tem uma emoção conectada a ela. Então, como quando na nossa conversa de hoje a Silene pediu que eu falasse sobre as emoções, é nesse contexto que a gente começa agora a aprofundar. Na nossa vida, as emoções estão ali conectadas com aquilo que nós chamamos de ação, de comportamento. Não há comportamento sem intenção. Não há intenção sem emoção. Então, se eu pratico algo, eu estou emocionalmente sendo impulsionado a agir dessa forma. E se algo acontece e me impacta, eu também estou permitindo ser impactado emocionalmente de alguma forma. E a reflexão que eu quero levar vocês agora é o seguinte: de novo, falando sobre posicionamento na vida. Como você está se posicionando? Qual ou quais emoções você está permitindo que aflorem quando você chega no seu ambiente de trabalho como educador? Quais emoções também você está enviando, emitindo com seus comportamentos para os seus colegas, alunos no ambiente de trabalho? O que vai a sua emoção junto com ela? Compreende? E aí, se a gente não está muito bem atento a isso, duas coisas estão acontecendo. Primeiro, eu estou sendo impulsionado pelas minhas emoções sem eu ter consciência delas. Então, eu estou fazendo qualquer coisa, loucura. Qualquer loucura eu estou fazendo. Se alguém falar algo que eu não gosto, eu grito. Se alguém falar algo que eu não gosto, eu bato na pessoa, eu xingo, eu jogo a cadeira. Ou se a pessoa envia uma mensagem de lá, eu grito também, eu respondo mais alto ainda. Compreende? Se eu não tenho consciência plena de como as emoções estão ali engendrando a minha vida, eu sou conduzido por elas sem ter esta consciência real. E o que a gente pode fazer, entrando nessa reta aqui que é importante, sobre orientações, Jailson, o que eu posso fazer para evitar que esses equívocos que eu pratiquei até agora, 2025, eu volte a praticar ou continue a praticar lá por 2026, daqui para frente na minha vida, né? A primeira estratégia que a gente precisa entender é evitar os comportamentos automáticos, que é quando você entra em um estado emocional de não perceber mais o que anda fazendo. São comportamentos automáticos. Então, olha que interessante. Talvez, sem perceber, você entra na escola sem dar bom dia às pessoas. Talvez você nunca tenha percebido isso. Ou então você dá um bom dia olhando para o chão. Né? Você dá um bom dia, mas não olha para a pessoa. Isso é um comportamento automático. Então, uma grande estratégia para a gente mudar o comportamento é estar atento ao que eu estou fazendo. Estar atento ao que eu estou fazendo.
Eu te garanto aí que quase a totalidade das pessoas não sabem fazer isso, porque elas não foram educadas. Então, elas estão passando pela vida de uma forma louca que não tem tempo nem de se observar. Então, eu pergunto a um professor assim: como você aplica a sua aula? Aí ele para. Não, eu faço um plano de aula. Não, você não entendeu a pergunta ainda. Eu fico repetindo até ele se irritar. O que eu quero provocar ele é o seguinte: qual o estado emocional com o qual você aplica as suas aulas? Ele não sabe. Por que ele não sabe? Porque ele já está no automático. Ele entra, joga as coisas na mesa, começa a falar. Ele acha que isso é aula. Então, se você, a partir de hoje, começar a lembrar da voz do Jailson, tá? Repetindo para você o seguinte: presta atenção no que está fazendo agora. Essa é uma estratégia extraordinária para você mudar o patamar de comportamento. Presta atenção no que está fazendo agora. Qualquer coisa, tá? Para sua vida. Presta atenção no que está fazendo agora. Vai fazer uma comida em casa? Presta atenção no que está fazendo agora. Vou estudar. Temos aqui alunos de espanhol, né, Silene? Temos um curso de espanhol aqui. Tem aluno de espanhol, então. Se estou na aula de Temos espanhol, sim. temos, né? O que eu estou fazendo agora. Estou na aula de espanhol. Isso vai mudar imediatamente o teu estado mental. Sai do automático e passa para o estado de consciência. O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo aqui? Isso muda tudo. Então, pensar na ação que você vai executar te coloca em outro patamar. Extraordinário. Usar, como eu gosto de falar, usa o tempo ao seu favor. Isso é fazer você pensar na ação. E a maioria das pessoas hoje vai por mim. Elas não pensam. Elas só agem. E age por impulso. E faz besteira. Por quê? Porque não pensa na ação. Você fala e eu grito. Por quê? Porque eu não pensei sobre o que você falou. Eu só reagi. Então, anota aí para quem prova. A diferença entre o agir para reagir está exatamente no prefixo, né? O ré. As pessoas hoje reagem, não agem. O agir, minha gente, exige antes o pensar. Exige antes o pensar. A reação não exige o pensar, exige o instinto. Então veja, se você grita comigo agora, e eu grito com você, eu não agi. Eu fiz o quê? Reagi. Reagi. É instinto, é automático. Mas se você grita comigo e eu paro, e observo o seu grito, observo o tom, a altura do seu grito, observo como você gritou, e eu vou descobrir, inclusive, que esse grito não foi para mim. Olha que interessante. Então, o agir coloca você num estado de consciência que vai te tirar de muitas ciladas. Vai por mim. E aí é uma pergunta que estava lá no nosso card da live, né? O que eu não quero levar de 2025 para 2026. Eu posso dizer aqui para você o seguinte: não reagir. Se até hoje você estava vivendo reagindo, a grande sacada da nossa conversa hoje, para você levar para a vida e para 2026, é para de reagir e passa a agir. Entenderam isso? Se entenderam isso, vão levar 10 na prova daqui a pouco. Por quê? O reagir é instinto, é automático. O agir exige o quê? Reflexão, pensamento. Para tudo, minha gente. Para tudo. Olha só, quando eu falei, aprenda a usar o tempo a seu favor. Então, exemplo, se você me faz uma provocação, já eu vem fazer uma palestra aqui domingo.
Se eu for por instinto, que eu adoro falar e eu adoro estar com pessoas. Aí, se for por reação, eu vou comigo. Então, eu não agi, eu reagi ao seu estímulo. Você me fez um convite, eu reagi. O que eu ensino às pessoas? Uso o tempo a seu favor. Você me fez um convite. Maravilhoso convite. Nossa, me sinto honrado, mas não consigo te responder agora. O que é isso? Você está colocando o seu cérebro em um estado de presença do agora. Eu consigo te responder até às 22 horas, ou seja, daqui uma hora. Ou então eu consigo te responder até amanhã, meio-dia. Eu preciso dar tempo ao meu cérebro, porque ele toma uma decisão pensada, não uma decisão de reação. Eu posso estar com a agenda mais vaga do mundo. Não direi dessa forma. Posso te responder daqui a pouco? Posso te responder amanhã. Eu estou usando o tempo a meu favor. Entende? Eu começo a estar no estado de quê? De presença. Sabe o que vai acontecer a partir de agora e para o ano que vem para você? Você vai deixar de cair em ciladas. Que quando você já viu, já está se afogando. Quando você viu, você já assumiu tanto compromisso para o fim de semana que você não vai descansar nem um instante. Quando você vê, você não tem um tempo para sua filha no sábado, no domingo, porque você foi dizendo o quê? Reações. Sim, 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 sim. Agora, quando eu paro e uso o tempo a meu favor, a resposta pode ser sim, mas de outra forma. Olha, sim, eu posso fazer uma palestra para você, tá? Domingo. Mas só se for até 10 da manhã. Por quê? Porque o resto do domingo é meu e da minha família. Eu estou usando o tempo a meu favor, compreende? Estado de presença. Estou sendo justo comigo, com você que me convidou, porque eu vou no domingo, mas vou entregar o melhor que eu tenho, mas também até 10 horas. Compreende? Então a gente começa a se posicionar. Repetindo, anota aí para não esquecer. O que deixar para trás e passar a viver melhor a partir de hoje para frente. Deixar de reagir e passar a agir. Usar o tempo ao seu favor. Isso te coloca em um estado mental muito diferenciado. Você deixa de agir no automático. Próxima orientação. Para anotar que vai cair na prova, tá? Que é deixar de reagir, já falei, não foi isso? A outra, quem lembra? Usar o tempo ao seu Usar favor. o tempo ao seu favor ou ao nosso favor. Isso, ao nosso favor. E a terceira orientação. Sempre, sempre, em nome de Jesus, observar os seus pensamentos. Sempre. Observar os seus pensamentos. Porque nosso tempo não dá, mas eu preciso dizer isso, que é importante. Nós não somos o que nós pensamos sobre nós mesmos. E isso ferra muita gente. Os pensamentos intrusivos, repetitivos, ferram a maioria das pessoas. Que são os pensamentos que o cérebro vai recolhendo da nossa trajetória de vida e te trazendo para o processo cerebral, só que você processa isso como se fosse realidade. Então, exemplo, estamos aqui no meio de uma aula e é possível que eu refletir, que já está falando, o seu cérebro ativa uma rede neural de sua infância, na qual você aprendeu que era incompetente, por exemplo. Aí esses pensamentos vão começar a circular em suas redes neurais. Eu sou incompetente. Eu sou incompetente. Se você deixa esse pensamento, você começa agora a assumir o comportamento da incompetência. Aí que está o perigo. Deixa de ser pensamento e materializa em comportamento. Eu sou incompetente. Eu sou incompetente a tal ponto de que você se comporta como tal. Ou então outro pensamento que vai aparecer. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo.
São todos pensamentos construídos na tua infância. Quando alguém te chamou talvez de burro, de lerdo, né? De abestalhado, seu cérebro registrou tudo isso. E agora, na vida adulta, ele traz essas informações. Você é lerda, né? Você é abestalhada, você é burra. Aí você vai, pensamentos vão indo, a tal ponto que você fala, eu sou burra mesmo, eu não posso fazer. A Silene está ali e ela ajudou a formar uma turma de espanhol conosco, né? E a equipe fala aqui que teve alunos que entraram em contato e falaram, isso não é para mim não, eu não consigo aprender. Interessante isso, né? Um adulto que é professor, que ensina, verbaliza isso. É óbvio que isso é uma rede neural primária da infância dele. Em algum momento da infância, ele aprendeu que ele era burro. E hoje, nenhum curso de espanhol ele se permite se matricular, porque ele acha que não pode. Isso não é para mim, não. Olha a frase. Isso não é para mim. Eu não vou conseguir fazer esse curso. Percebe? Deixou os pensamentos tomar conta. Vamos fazer o mestrado comigo, Silene? Aí a pessoa, não, isso não é para mim, não. Não, você é doido fazer mestrado, Deus me livre. Não é? Não tenho condições, não tenho capacidade para isso. Então, veja, a orientação de sempre observar os pensamentos. Então, quando você sentir uma sensação de incapacidades, cuidado com os pensamentos. Eu queria fazer uma coisa esse ano. Olha quantas coisas deixamos de fazer esse ano, né? A gente faz a lista de desejos, né? Por que a gente não realiza? Porque você e eu e nós deixamos os pensamentos se materializar em ações. E vou fazer, eu vou fazer. Depois os pensamentos. Mas você é incapaz, mas você é burro, mas você é lerdo, né? Mas você é feio, você é feia. Você não pode aparecer, você não sabe falar. Você fala tudo errado. Opa, os pensamentos. Resultado, a gente não faz o que tinha que fazer. A gente não faz o que queria fazer. Compreende isso? Então, recapitulando a lista. Quem lembra? Você vai cair na prova. Primeira orientação, quem lembra? Parar de reagir, sair do piloto automático, passar a agir. Isso. Segunda, usar o tempo ao nosso favor. Show. Terceira, observar os nossos pensamentos, sobretudo se estamos lá nas crenças limitantes, no que foi internalizado na infância. Perfeito. Isso, show de bola. E a quarta e última orientação da noite, para deixar para vocês, é algo que também vem de uma fundamentação bíblica, tá? Mas que hoje a neurociência explica isso de uma forma muito mais, obviamente, estruturada e científica, que é o seguinte, minha gente: preparar-se mentalmente antes de sair de casa. Preparar-se mentalmente antes de sair de casa. É um erro enorme. Como se diz, um ditado popular nosso brasileiro, né? Sair de peito aberto, né? Ou seja, sem proteção, né? E quando eu digo proteção, não só a sua crença, fazer sua oração, isso, mas também mentalmente dizer o seguinte: hoje não vou permitir sair do meu equilíbrio. Isso é uma decisão mental. Isso é uma decisão mental. Né? Hoje não vou me permitir sair do meu equilíbrio. Hoje não vou me permitir sair da minha cautela. Hoje não vou permitir que ninguém me tire da minha serenidade. Isso é a decisão que eu tomo antes de ir para a rua. Eu estou dizendo ao meu cérebro, me ajude, tá? Que hoje eu quero me manter sereno. Aí eu saio na rua, o motorista me xinga. Continuo no mesmo. Leva a topada no chão, continuo sereno. Chego na escola, meu colega não responde meu bom dia. Eu continuo sereno. Por quê? Decisão tomada previamente. Eu não deixo o mundo mandar em mim. E não deixo meus colegas mandarem em mim, no meu estado mental e emocional.
eu decido isso antes. A melhor coisa que você pode fazer para seus filhos, para seus alunos, tá? Quem já participou de palestra minha sobre neurociência, sabe que eu ensino essas questões. Antes de iniciar a aula, a gente pode usar uma estratégia mental tão simples, mas que é impactante para o aluno, que é: para tudo, respira e repete comigo. Hoje eu vou aprender o que eu quiser. Repete 4, 5, 6, 10 vezes se preciso. Hoje eu vou aprender o que eu quiser. Você não tem noção do que isso é poderoso para o cérebro de uma criança? Porque talvez essa criança tenha sido como muitos de nós, que em casa houve exatamente o oposto, que é burro, que não aprende, que é incapaz. E talvez esteja na escola e com você, educador, que pela primeira vez ele vai ter a oportunidade de repetir que hoje ele vai aprender, que ele é inteligente. Você está abrindo as redes neurais desse cérebro para aprender de uma forma muito mais profunda e impactante. Faz sentido isso para vocês? Alguém quer comentar alguma coisa, quer falar? Espero que sim. Posso avançar então, tá? Dentro desse contexto que eu falei aqui, eu trouxe, são conteúdos que eu abordo dentro da visão neurocientífica que eu acredito, estudei e hoje eu passo a disseminar com meus cursos, formações, palestras, como foi Junqueiro, não é isso? Que eu estive aí, como foi no Rio Grande do Sul, que tem um professor aqui. Então, roda esse Brasil compartilhando isso. E uma das ideias, eu chamo de ideias, mas eu sei que isso é certamente uma missão divina, assim, Deus coloca no caminho para que eu tenha ideias para conseguir atingir pessoas com conhecimento, com sabedoria. Então, eu honro a Ele por isso, me proporcionar. Eu queria, nesse momento, mostrar a vocês um projeto que estou colocando em prática para ajudar professores no Brasil inteiro, que é o programa Neuroeducador. O que foi que eu fiz? Peguei cursos que eu oferecia de forma individualizada e consegui juntar esses cursos e dei a ele o nome de programa Neuroeducador. Exatamente, repito, para ajudar profissionais, colegas como eu, a entender como a neurociência pode mudar completamente sua vida e sua percepção sobre o mundo e também sobre a educação. Então, é um programa certificado pelo MEC, em que você terá acesso a formações de ponta neurocientíficas oferecidas por mim, por minha equipe, né? Que vai te ajudar não só a ter conhecimento científico, mas também, olha aqui, a mudar a sua realidade dentro da sala de aula, que você vai aprender conhecimentos transformadores, como esse que você aprendeu um pouco aqui hoje comigo, mas imagina isso durante, por exemplo, um ano de estudo. Então, o que eu quero apresentar para vocês aqui rapidamente é: sendo um neuroeducador, você vai receber esse título, você vai ter acesso de imediato à primeira pós-graduação do Brasil em neurociência, afeto, cognição e aprendizagem ativa. Uma pós-graduação de 360 horas, cuja maioria das disciplinas são conduzidas por mim, mas por outros grandes aí mestres que foram convidados por mim. Esse é o primeiro certificado que você vai ter, um certificado de pós-graduação em neurociência, afeto e cognição. O segundo certificado é o de neuroeducador, um certificado também validado pelo MEC, de extensão universitária, de 80 horas. A gente vai juntar vários cursos que vamos oferecer a você e vamos entregar como um certificado de neuroeducador. E aqui, olha com o que você vai estudar. Regina Schudo, para quem é da educação infantil, fundamental, a Jane Haddad, Jailson, esse fofinho que lhes fala aqui agora, a doutora Fátima Alves, do Rio de Janeiro, especialista em psicomotricidade, o doutor Felipe Triguzzi, fantástico, a doutora Cristiane Souza, uma referência no Brasil em educação especial inclusiva. São com essas pessoas que você vai aprender, tá bom? E olha que interessante,
Juntei tudo isso para te mostrar o seguinte: você, ao fazer parte do neuroeducador e receber esse título, você vai receber uma pós-graduação, como já falei. Somente essa pós-graduação hoje, somente ela custa R$ 2.868, porque é uma pós-graduação de verdade. Não é uma pós-graduação com aula gravada de 30 minutos, tá? É uma pós-graduação de verdade. Cada disciplina, em média, 12 a 14 horas de conteúdo. É muito conteúdo. Só ela, quase R$ 3.000. Aí você vai ter acesso também a uma formação comigo, 100% comigo. Vai aprender a analisar e interpretar desenhos dos seus alunos. Você vai identificar o estado emocional dos seus alunos através de uma análise de desenho. Esse curso você vai ter diretamente comigo. 30 horas de curso. Você vai ter também um workshop sobre a gestão emocional em crianças e adultos. Você vai aprender profundamente o que a gente falou aqui hoje e ser aí um especialista em gestão emocional. Olha que interessante. Para ser um neuroeducador, precisa saber gerir as emoções. Você também vai ter acesso a uma masterclass sobre síndrome e transtornos, que é realizada por mim e pela doutora Cristiane Souza. Olha aí, só esses dois produtos, cada um deles custa R$ 1.000. Você vai ter uma formação comigo de novo, 100% comigo, sobre comunicação destravada e oratória. Aprendi como usar a comunicação criativa na sala de aula. Deixar de ser aquele professor chato e passar a ser um professor que usa neurociência, que você é um neuroeducador. Você vai usar neurociência e gestão emocional para se comunicar com seus alunos. É um outro patamar de conhecimento. E aí você vai receber mais, olha, os e-books que eu já escrevi sobre neurociência e educação, sobre inteligência neuroemocional, cérebro, ou desculpa, slides de como o cérebro aprende, para você entender a estrutura cerebral da aprendizagem. E reparem, se hoje você fosse acessar o meu instituto e querer fazer essas formações todas separadamente, como a maioria já fizeram até hoje, sabe quanto você ia tirar do bolso? R$ 8.500. R$ 8.500. Era o que você precisaria desembolsar. Mas o que é que nós vamos fazer nessa reta final do ano para ter você aqui conosco e se transformar um neuroeducador? Você vai pagar simplesmente nessa oferta, R$ 1.497 para pagamento à vista. De 8.500 por 1.497, você vai levar todas essas informações, incluindo a pós-graduação inédita em neurociência, afeto e cognição. Essa é a melhor oferta, 1.497. Mas, Jailson, eu quero muito estar com você o ano inteiro seguinte, mas eu só posso pagar parcelado. Você tem a opção de dividir isso em 12 parcelas no cartão de crédito de apenas R$ 167. Foi pensado em você, educador, e na nossa realidade. Então, de 8.500, você pode pagar 1.497 apenas de uma vez e ter acesso imediato a tudo isso. Ou dividir no seu cartão em 12 suaves de R$ 167. Uma grande questão. Jailson, todo final do ano, estou esgotado, não quero saber disso tudo. A oportunidade é essa. Que você vai garantir a condição que eu te fiz aqui para começar a estudar o ano que vem. Porque o ano que vem, mesmo que você adorou o neuroeducador, você não vai pagar esse valor apenas. Então você pode efetuar a sua matrícula e o ano que vem você vai estudar. Que já vai estar todo o acesso à plataforma, você já estará matriculado e vai estudar no seu tempo. Você terá até 3 anos para concluir o programa todo do neuroeducador. Então, não se preocupa com o tempo, que ele vai ser no seu tempo. Combinado? Quando a Silene me fez o convite, eu falei, vou pensar em uma forma de agradecer, Silene. O convite foi essa. Tá? Só que é o seguinte, essa condição aqui, Silene, você que convidou a maioria das pessoas para cá, eu não vou conseguir colocar isso a partir de amanhã à noite. Então, nós temos hoje à noite e temos amanhã um dia, para quem tiver interesse, fazer a sua matrícula, tá? E eu vou pedir que vocês que foram convidados pela Silene, falem diretamente com ela. Ela vai te ajudar nesse processo. Quem foi convidado aqui por outra pessoa, procura ela também que vai te ajudar. Tá? Temos o professor Delvan, do Acre,
e que deve ter cuidado muita gente aqui. Enfim, o importante é que você consiga aproveitar essa condição. Repito, mesmo que você não queira iniciar o estudo agora em dezembro, você vai adquirir nessa condição especial para começar a estudar no ano que vem, porque você já terá adquirido o neuroeducador e vai estudar como você quiser. Fez sentido? Foi a forma que eu encontrei, Silene, de agradecer pelo convite para falar com os colegas, tá? E aí o que acontece? Aqueles que não entraram devido ao problema técnico, amanhã eu vou pedir aqui para disponibilizar o vídeo, porque eles vão ter só até amanhã também, Silene. Não consigo segurar mais do que isso, tá? Enfim, não tem como. Senão quem está lá fora vai querer entrar todo mundo com esse valor aqui, não tem condições do Instituto assumir tudo isso. Captou? Então vejam, será uma honra muito grande ter você conosco para ser chamado de neuroeducador. Você vai ter um certificado do MEC que vai te dar esse título. Eu sou um neuroeducador. Por quê? Porque eu fiz uma pós-graduação em neurociência e eu fiz várias outras formações em neurociência. E aí eu tenho um título de neuroeducador. Então, em breve, eu quero ter vocês aqui conosco e poder chamar cada um de neuroeducador. Olha que interessante, né? Sou uma neuroeducadora, sou um neuroeducador. É um título digno, que diferencia nós, que estamos aqui num espaço como esse, dos nossos colegas que estão lá fora perdidos. Lembra? Agir, agir. Nossos colegas estão o quê? Reagindo. Com conhecimento científico, a gente passa a agir, a pensar adequadamente. Compreenderam isso? Por isso, agora eu posso te dizer, estou dando prazo até amanhã, porque eu quero colocar em prática o que eu te ensinei hoje. Quero que você pense e venha para cá conosco. Isso é uma decisão. Isso é uma decisão. Eu quero aqui comigo e com o Instituto gente que decide evoluir. Não quero qualquer um aqui. Gente que decide evoluir. Para ser um neuroeducador, precisa ter esse patamar de conhecimento e de atitude. Combinado? No mais, eu me sinto honrado pelo convite que a Silene fez, pela proposta. Infelizmente, tivemos o equívoco aí do problema técnico, né? E aí muitos acabaram não retornando, né, Silene? Mas, enfim, amanhã eles vão conseguir acessar aí o link que a gente vai te disponibilizar para que assistam o conteúdo que foi entregue e também possam aproveitar a proposta do neuroeducador até amanhã. Nos Agradeço. sentimos, professor, imensamente honrado, gratidão por nos edificar com o seu saber. E que honra ter o título de neuroeducador dentro das competências profissionais do século XXI. A gente vê muito esse título, neuropsicólogo, e o Isso. educador Pois está é. diretamente ligado com o estudante, com o aprendiz. É importantíssimo que nós conheçamos como gerir as nossas emoções, passar a sair do piloto automático, deixar de ser reativo e refletir naquilo que fazemos e poder pensar e co-criar como será o nosso dia, o nosso profissional, o nosso fazer. Estar em um estado de presença, usar o nosso presente diário que Deus nos dá, que é o hoje. Pensar no hoje, agir, refletir. Isso é primordial. Parabéns pelos bônus, foi além daquilo que eu imaginava. O senhor foi muito generoso. Os nossos amigos, professores, educadores merecem o melhor e a proposta está excelente. Sair do investimento de R$ 8.500 para 1.490, ainda podendo parcelar em 12 vezes, é uma Sim. bênção. Amém. Assim Então, seja. gratidão, professor. É isso que a gente precisa, porque o conhecimento ele é libertador. E à Perfeito. medida que nós estamos preparados emocionalmente para o exercício da nossa função, não estaremos na estatística do burnout, não estaremos na estatística da depressão, nem tampouco do desvio de função. O autocuidado hoje é primordial, Perfeito. porque eu parabenizo a sua atitude em criar um programa tão grandioso como este, porque você está cuidando de quem cuida. Todo educador é um cuidador.
é um cuidador do conhecimento, é um cuidador do aprendiz que passa na sua vida. E quem é gestor? Aqui temos muitos gestores. Rosivane é gestora escolar, muito conceituada, muito renomada, além de cuidar dos estudantes, atendem a família e todos os profissionais. Então, quem cuida de quem cuida? O Instituto Acrópole. Professor Maravilha. Jailton, por meio Ok. da neurociência. Foi um show de conhecimento, estou maravilhada. Amém. Parabéns, professor. E eu espero contar com todos na turma para fazermos aquele intercâmbio de conhecimento. Como diz as Sagradas Escrituras, a face de um homem aguça outro. Isso, com certeza. Perfeito. Então, meus amigos e amigas, mais uma vez, muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade. Espero vê-los no programa Neuroeducador, para que tenhamos nossos encontros ao vivo, continuamos nessa jornada de conhecimento, tá bom? Forte abraço em cada um. Silene, mais uma vez, muito obrigado. E até breve. Eu Fiquem que com agradeço. Agradeço a presença de todos, a participação, e eu quero